Bom dia, Graça e Paz. Eu sou o Marco da E Isabel. eu sou a Isabel do Mar. Estamos aqui para mais uma Manhã em Família. O assunto dessa manhã é preconceito. E o assunto está lá em Atos 10, versículo 9, que nos diz assim: No dia seguinte, indo eles ao caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro airado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. A segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, olha que palavra que Pedro recebeu. Ao que Deus purificou, não consideres comum. O que estava acontecendo junto com isso? Existia um homem, Cornélio, justo, que agradava ao Senhor, mas ele era gentil, ele não era do povo judeu. E pela lei, né, além dos judeus não comerem coisas impuras, eles também não entravam na casa de gentios. Eram regras que eles seguiam. Né? Então o Senhor veio e quebra o primeiro preconceito de Pedro, em que o Senhor pega e diz: vai à casa de Cornélio, vai lá, fala a mensagem do Evangelho para Cornélio, porque ele é um homem justo, ele teme ao Senhor, ele está buscando ao Senhor, ele faz esmolas, ele ajuda as pessoas, ele é um homem bom, mas lhe falta o Evangelho. E falta a presença do Espírito Santo em sua vida. Então Pedro vai, né? O Senhor manda homens, manda um anjo avisar, vai homens lá buscar Pedro. Então o Senhor faz os seus arranjos e faz com que o Evangelho chegue à casa de Cornélio. Mais interessante é que Deus usa para pregar o Evangelho a Pedro. E Pedro é um homem que, se não tivesse tido essa visão, com certeza não teria ido à casa de Cornélio. Por mais que ele fosse esse homem bom, esse homem que fazia esmola, esse homem que era bem visto na sociedade. Uma coisa Bem vista pelos judeus, bem isso é que a visto Bíblia pelos fala. judeus. Então, assim, é um referencial para nós estarmos prestando atenção, uma pessoa bem vista por todos. Ou seja, mas Pedro mesmo assim não iria à Não casa iria. dele se não tivesse. Ou seja, ele usa um homem que na situação normal não iria àquela casa. Por outro lado, pega uma situação de um gentio que poderia tranquilamente ter recebido a palavra diretamente de Deus. Deus é poderoso. Poderia ter usado o mesmo anjo lá e ter já explicado toda a palavra, já ter derramado seu espírito sobre a vida dele. Não, mas ele desejou levar esse homem que precisava ser tratado, esse homem que precisava ser ensinado ainda, esse homem que para ir até a casa de Cornélio precisava ter uma visão. E então nós vemos pelos dois lados que Deus usa um homem, mesmo Falho. dentro das suas limitações. E por outro lado, um homem mesmo justo, mesmo temente a Deus, mesmo praticando o que é correto, ele precisa receber a visita de outro De homem um homem falho. falho. Então, isso que é o tremendo, né? Nós vemos 2 preconceitos aqui, né? Para serem vencidos. É a falha de Pedro, e é tão interessante, lá em Mateus 16, 18, diz assim: Também eu vos digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deus fala isso para Pedro, um homem falho, um homem que cometeu falhas. A Bíblia não esconde as falhas de ninguém, né? A Bíblia mostra as falhas de Pedro, e mesmo assim o Senhor Jesus diz assim: ó Pedro, tu és esse homem falho, mas eu vou te usar. E foi o que aconteceu ali em Atos, né? Pedro, um homem falho, mas cheio do Espírito Santo, foi usado para levar o Evangelho. Como o Marco estava dizendo, Cornélio poderia ter recebido do Evangelho direto do Senhor? Não sei, aprove o Senhor dizer: chama Pedro. Mas é isso que a gente quer falar sobre o preconceito. Hoje nós temos visto pessoas que são boas, são tementes ao Senhor, que oram, mas não querem a igreja, porque a igreja é falha. Essa é a nossa mensagem de hoje. O Senhor aprova usar a igreja mesmo ela sendo falha.
E mais, a palavra nos alerta lá em Hebreus 10, 25, que fala que nós devemos congregar, que nós não podemos deixar de congregar, ainda mais quando a gente vê que o dia se aproxima. Que dia é esse? Do retorno do Senhor Jesus. E hoje nós temos visto as pessoas mesmo boas não querendo ouvir o Evangelho, porque a igreja é falha. E também vemos muitas vezes a igreja, né, tendo ainda preconceitos, não entendendo o princípio de que a gente tem que ir pregar o Evangelho a todo e qualquer ser humano. Ah, não, mas aquela pessoa é difícil de convívio. Ok, mas foi essa pessoa que o Senhor quer levar o Evangelho. Nós vemos que Jesus sempre combateu o pecado e nunca combateu o pecador. Exato. Ele sempre alertou do que era a vontade de Deus, o que era o desejo de Deus, o que era o mandamento de Deus. Ele nunca passou a mão por cima do pecado, mas ele sempre amou o pecador, ele sempre conduziu o pecador ao arrependimento, sempre conduziu o pecador à salvação. Ele mesmo diz que ele não veio para julgar, mas ele veio para trazer salvação. O julgamento vai ser o julgamento lá no final. O momento aqui não é de julgamento, o momento aqui é de pregação, é de mostrar a verdade, é de mostrar o caminho, e o único caminho é Jesus. Isso também está bem claro na palavra de Deus. Então, nós, como igreja, nós temos que ter um posicionamento de pregar a palavra, de ensinar, de buscar, de louvar o Senhor, de que tudo que nós façamos resulte em louvor ao Senhor. Então o ensinamento para quem está dentro da igreja é: tenha um comportamento conforme a direção de Deus. Vamos falhar como igreja, vamos falhar como igreja. Vamos ter erros dentro da igreja, vamos ter erro. Mas por outro lado, para quem está afastado da igreja, para quem ainda nunca foi na igreja, não se deixe levar pelo preconceito. Não se deixe levar por coisas que você ouviu falar. Existem coisas erradas, como nós mesmos já dissemos, existem. Mas assim como existem igrejas que estão no erro, igrejas que têm uma visão totalmente distorcida da palavra, existem lugares onde é pregada a palavra, existem lugares onde é buscada a presença de Deus. Então não se deixe levar simplesmente pela visão. Talvez você se frustrou em algum local, talvez você se frustrou com alguma pessoa, mas isso não é referência para você abandonar o convívio de igreja. Por quê? Porque Deus usa igreja. Deus usa o coletivo das pessoas. Ele nos quer ver, Ele quer nos reunir. Ele quando fala da Santa Ceia, Ele nos reúne, esperem uns pelos outros. Ou seja, que nós estejamos andando juntos em comunhão, com um único objetivo. Quando nós vemos lá em Atos Apóstolos que desceu o Espírito Santo, eles estavam em comum acordo, orando e buscando a presença de Deus. Não existe igreja individual. Não existe, mas eu busco em casa, mas eu tenho lido a palavra, mas eu tenho orado. Não, o conceito de Deus não é individualista, não é bairrista, não é eu e simplesmente os que estão aqui na minha volta. Eu faço, prego, eu ouço o Evangelho sozinho. Sim, mas você aplica o Evangelho no coletivo, senão seria fácil demais, seria só a gente viver isolado do mundo. Não, no convívio que a gente vai expressar o que o Senhor tem tratado no nosso coração. E nós, como igreja, a partir do momento que a igreja anda junto, nós temos o papel de edificação mútua. Esse foi o plano do Senhor, essa é a vontade do Senhor. Aí, quando Jesus fala, ensina os discípulos a orar, Ele não diz Pai meu, é Pai nosso, é nosso, nós somos igreja. E hoje nós temos a palavra de Deus. Olha que grande bênção, né? Nós temos hoje a Bíblia já compilada, tudo certinho. Por quê? Porque nós temos que ter a nossa responsabilidade pessoal. Eu não posso simplesmente aceitar de olhos fechados tudo que um ser humano simplesmente me fala, porque ele é falho, mas eu tenho a palavra para confirmar em casa. Confirme em casa, né? E se você discordou de algo que o seu pastor pregou, vai com a palavra, com mansidão, né? Eu digo, pastor, eu não entendi o que o senhor falou aqui, eu não entendo isso na palavra, o senhor poderia estar me explicando, me orientando. É assim que a igreja se edifica, nós com as nossas falhas, né? Eu e o Marcos somos falhos, nós vamos errar, mas a gente não quer permanecer no erro. A gente ora todo dia para que o Senhor venha estar nos corrigindo. E esse tem que ser o nosso papel como igreja, porque nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, nós estamos susceptíveis a ter interferências, né? De se magoar, de se machucar, de tomar uma decisão errada. Mas todo dia a gente tem que orar, Senhor,
O que eu falhei, Senhor, me perdoa, me ajuda a andar corretamente. Nós, como igreja, temos que ter esse posicionamento. E as pessoas que ainda não creem no Evangelho, que até creem no Evangelho, mas não congregam como igreja, também tem que entender que não adianta ter o preconceito de deixar de congregar porque a igreja é falha. Falhos vai ter em todo lugar. Deus usou Pedro, que era falho. E o que me chama mais atenção, Atos dos Apóstolos 10, 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Ou seja, um homem falho. Pedro negou a Jesus. Pedro, se nós pegarmos todo o registro lá, cortou a orelha de... Mas assim, não vamos nem entrar no detalhe. Mas esse homem, esse mesmo Pedro, ele foi usado por Deus. Deus podia ter levado diretamente, Deus é todo poderoso, podia ter levado diretamente a palavra para Cornélio, mas não, coube a Pedro, esse homem falho, ir para dentro daquela casa, pregar a palavra, não pregar a vontade dele, mas pregar a palavra de Deus, a mensagem que foi direcionada por Deus. E no momento que eles estão reunidos coletivamente lá, juntos, buscando, todos eles foram cheios da presença do Espírito Santo. Então, se a tua casa está com problemas, está com dificuldade, busca congregar, busca uma igreja, faça um crivo, uma igreja que seja pregadora da palavra, uma igreja aonde a maior parte do tempo seja a pregação da palavra. Sim. E esse é o principal referencial. Se existe pregação da palavra, existe transformação de vida, existe a bênção do Senhor. Então que nós estejamos reunidos como igreja, buscando o Senhor. E nós oramos, que Deus te dê sabedoria. Se existe algum tipo de preconceito, se existe algum tipo de vaidade no teu coração que esteja caindo por terra, que você esteja procurando um local para estar se alimentando da palavra e que Deus esteja abençoando grandemente a tua vida e a tua família, que você seja mais do que simplesmente um ouvinte da palavra, você seja um praticante e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar essa palavra às outras famílias. Não, nós oramos que em nome de Jesus a sua família seja abençoada, você seja abençoado. Tenha um excelente domingo, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.